falar o tema da minha mensagem, porque aí vocês, ao longo da mensagem, vocês já vão comigo adivinhando o que vai acontecer ao longo do texto. E o título da minha mensagem nessa noite é Aprendendo a Orar com Jesus. Essa mensagem foi uma mensagem que eu preparei para trazer no culto dos jovens. De uma maneira meio diferente, mas era esse o tema que eu queria trazer, só que aí o Senhor ficou falando no meu coração, não. E eu, ok, Senhor, a igreja é sua, eu vou obedecer. E essa semana, orando a Deus, o Senhor colocou o desejo no meu coração de estar trazendo essa palavra. E quando o Senhor colocou essa palavra no meu coração, a primeira coisa que eu me apercebi, lendo o texto que nós iremos ler já daqui a pouco, é por que Jesus ele tinha a necessidade de orar. Jesus ele era o próprio Deus. Jesus ele era Deus na terra. Ele era o Filho de Deus. E Jesus ele estava constantemente orando. E pensando nisso, eu parei para refletir como a oração é uma coisa, ela não é opcional na vida do crente. Ela não é uma opção para mim e para você. Ela não é uma coisa sem importância, mas ela é sim o centro da nossa fé. A oração ela tem que fazer parte de nós. Ela tem que estar em nós, assim como estava em Jesus. E nessa noite eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 5. Os nossos irmãos internautas também podem estar abrindo aí nas suas casas, nos seus telefones, na Bíblia online, como você quiser. Eu quero te convidar para você abrir no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Amém? Lucas capítulo 5, versículo 15. Na minha versão diz o seguinte: apesar das recomendações de Jesus, a notícia do seu poder espalhava-se ainda mais. Enormes multidões vinham para o ouvir pregar e serem curadas das suas enfermidades. Versículo 6. Muitas vezes, porém, dirigia-se para um local isolado a fim de orar. Quando eu li esse texto em casa, eu falei assim, uau! Toda vez que eu faço as minhas orações, eu digo para Jesus que... Eu falo assim, Jesus, o Senhor me constrange. Porque Deus, lendo a Bíblia, eu sou muito fã dos evangelhos. Eu acho que é a minha parte preferida da Bíblia. Porque ela fala sobre Jesus. E eu digo para Jesus constantemente que Ele me constrange. Porque no texto que nós acabamos de ler... Jesus ele estava no auge do seu ministério. Ele estava no topo. Ele já era conhecido por todos os lugares. As multidões corriam aos seus encontros. As multidões ansiavam saber onde ele estava e queriam estar perto dele. Naquela época, eu acredito que eles estavam vivendo um verdadeiro avivamento. Jesus, ele estava, nas nossas palavras dos dias de hoje, Jesus estava famoso. Jesus estava fazendo sucesso. E mesmo em meio a tantas coisas acontecendo, mesmo ele se tornando tão conhecido, mesmo tudo no seu ministério indo muito bem, Jesus muitas das vezes ele se isolava. Como diz o texto que nós acabamos de ler. Mas Jesus ele não se isolava porque ele estava deprimido. Às vezes nós, quando estamos muito tristes, a gente se isola. Ai, não, quero ficar sozinho. Jesus não. Jesus ele não se isolava porque ele estava cansado de ter as pessoas. Nossa, eu estou cansada de ter tanta gente da minha volta. Vou sair um pouco, vou dar uma escapada aqui. Não quero esse tanto de gente perto de mim. Não. Ele não estava cansado de operar milagres. Ele não pensava, ai, puxa vida, já chega, já deu por hoje. Eu não quero mais curar ninguém. Eu vou me esconder por aí, porque eu não quero curar ninguém. Não. Todas as vezes que Jesus se isolava, todas as vezes que Jesus ele se afastava um pouco das multidões, ele se afastava com um propósito. E esse propósito era orar. E eu vejo em Jesus que mesmo ele operando tantos milagres, tantas maravilhas, mesmo tanta coisa acontecendo, mesmo assim, Jesus, estamos falando de Jesus, ele sentia a necessidade de orar. Ele sentia-se a necessidade de se isolar com o propósito de orar. Ele sentia a necessidade de tirar um momento com o Pai.
Aleluia, glória a Deus. E eu imagino Jesus no meio daquela correria com seus discípulos. Ele ia para tantos lugares, ele fazia tantas coisas. E eu imagino que ele tinha muitas coisas para resolver. Nós tivemos o culto dos jovens e nós tínhamos muitas coisas para resolver, muitas coisas para fazer. E depois que o culto acabou, nós ainda tínhamos muitas coisas para fazer. Nós tínhamos que sentar, conversar sobre os pontos positivos, sobre os pontos negativos. E eu imagino que Jesus com seus discípulos, ele também tinha que fazer isso. Mas quando ele via que isso estava gastando muito tempo dele, ele falava assim: olha, beijinho, tchau, tchau, eu estou indo embora. Resolve aí vocês, decide aí. Judas, conta aí as ofertas, trata aí do financeiro. Resolvam aí o que vocês têm para resolver, porque eu vou me retirar. E nós temos o hábito de buscar a Deus simplesmente quando tudo está indo errado, não é? Mesmo simplesmente quando temos falta de algo, quando temos uma necessidade, aí sim a gente começa: ai não, olha, eu estou precisando de tal coisa, essa semana eu vou fazer uma campanha e vou orar 1 hora, de 11 horas à meia-noite, essa semana eu preciso de orar. Mas Jesus, ele estava no meio do sucesso, ele estava no meio dos milagres, ele estava no meio da prosperidade, no meio da abundância. Aonde ele ia, enfermos eram curados, aonde ele ia, as multidões o acompanhavam, aonde ele estava, algo acontecia. Sabe, Jesus ele não estava, por exemplo, num local em que ninguém o conhecia, que ele precisava: nossa, eu preciso que as pessoas conheçam o Pai, então eu vou orar. Não, as pessoas já estavam vendo o Pai nele, mas mesmo assim, ele não mudou o hábito de orar. E uma frase que começou a arder muito no meu coração, estudando essa palavra, foi: que coisa poderosa é essa chamada oração, que Jesus, sendo Filho de Deus, não dispensou. E é isso que eu quero trazer para você nessa noite. Eu quero que, se for possível, você anote na sua Bíblia, anote no seu telefone. Sabe, a mensagem passada que eu trouxe no culto de jovens, eu coloquei o título dela no ecrã do meu telefone, para que toda vez que eu ligasse o meu telefone, eu fosse de encontro àquele texto. Então, hoje, eu não sei se você quer anotar no seu telefone, no papel, mas anote: que coisa poderosa é essa chamada oração, que Jesus, sendo Filho de Deus, ele não dispensava. E essa prática da oração, ela é uma coisa poderosa e que nunca deve ser dispensada por nós, porque nem o próprio Jesus ele dispensou. Ao contrário, ele era constante em oração. E isso foi só uma introdução, porque na verdade hoje, eu não sei se você gosta de tomar nota, se você gosta de anotar. Hoje eu quero estar falando sobre 5 aspectos de oração que Jesus tinha e nós precisamos ter. E o primeiro ponto é que Jesus ele tinha um tempo para orar. No livro de Marcos, capítulo 1, versículo 35, diz o seguinte: na manhã seguinte, levantou-se de madrugada e foi sozinho até um lugar deserto para orar. Eu não sei se você conhece essa passagem, mas no versículo, nós lemos agora o 35, no 30, Jesus ele tinha acabado de curar a sogra de Pedro. E quando Jesus curou a sogra de Pedro, todo mundo ficou sabendo, todo mundo na cidade: olha, a sogra de Pedro levantou da cama, mas ainda agora eu fui lá fazer uma visita e ela estava deitada, ardendo em febre, ela já está em pé. Aí alguém pensava: sim, é que Jesus simplesmente tocou nela e ela foi curada. Então as pessoas correram e foram ao encontro saber o que coisa é essa, que Jesus era esse. E trouxeram todos os doentes, todos os enfermos que estavam naquela região e trouxeram para Jesus curar. E isso aconteceu. E Jesus ele curou essas pessoas. Eu imagino que deve ser muito desgastante, né? A jornada que Jesus passou aqui na terra, no aspecto físico, devia ser muito cansativo, porque Jesus e os seus discípulos eles não paravam, eles estavam continuamente fazendo. Jesus ele não era desocupado, ele não tinha momentos livres para ficar coçando a cabeça. E no texto ele vai dizer que na manhã seguinte, pela madrugada, ele se retirou para orar. E nós estamos falando de Jesus. E eu aprendi aqui no primeiro tópico que Jesus ele tinha tempo para orar.
E nós precisamos ter tempo agendado, cronometrado para orar. Porque às vezes a gente se perde tanto com os nossos afazeres do dia a dia. Eu não sei se você tem uma agenda, eu tenho uma agenda. E eu gosto de colocar na minha agenda o que eu vou fazer ao longo do meu dia, os atendimentos que eu tenho para fazer ao longo do meu dia. Eu gosto de ter o meu dia organizado. E toda noite anterior, eu gosto de ver, olha, o que eu tenho para fazer amanhã, já deixo lá tudo certinho, para ter as minhas coisas tudo muito bem organizado. E Jesus, ele tinha esse tempo certo, ele tinha esse tempo cronometrado. Olha, de madrugada eu vou orar. Esse é o meu momento com o Pai. Eu vou orar, vou ficar ali orando de tal em tal hora. E Jesus, ele dispensava qualquer coisa. Ele dispensava as pessoas, ele dispensava os discípulos, ele dispensava os holofotes, ele dispensava as curas, ele dispensava a salvação de almas, ele dispensava qualquer coisa a fim de orar. Quando era a hora de Jesus orar, você podia chegar lá, Jesus, estou indo orar. E ele caía para o deserto, não um deserto Saara, mas um lugar deserto, um lugar sem ninguém à sua volta, somente ele e o Pai. Ele gostava de passar tempo com Deus. E eu hoje, vou voltar a frisar aqui, hoje essa mensagem eu quero que você entenda o poder da oração, o como a oração ela é poderosa, o como a oração ela é essencial na vida do crente e como Jesus, ele não passava um dia sem orar. Será que eu e você, a gente é melhor do que Jesus, que a gente pode passar um dia sem orar? Se Jesus era Jesus, ele orava todos os dias. Muitas das vezes nós, hoje eu estou muito cansada, hoje não dá, Jesus. Às vezes a gente deita na nossa cama, Jesus, perdoa, hoje eu não tirei. Jesus não, ele não tinha isso. Ele não queria saber de mais nada. Ele não dizia que ele estava sem tempo. Ele não dizia que ele estava ocupado. Ele não dizia que ele tinha muitas coisas para fazer, porque nenhum a fazer impedia Jesus de orar. Porque ele se dedicava tempo àquilo, sabe? Tudo aquilo que você gosta muito, você vai dedicar um tempo. Por exemplo, no seu trabalho. Não que você precise gostar do seu trabalho, mas você tem que estar ali cumprindo 8 horas, 7 horas, 6 horas, não interessa, 12 horas. E se você ali no seu trabalho, você estiver fazendo outras coisas e o seu patrão ele passar por você, com certeza ele vai chamar a sua atenção, ele vai dizer, então rapaz, eu estou te pagando para você estar aí, sei lá, no telefone, fazendo outras coisas. E a mesma coisa é a oração. Quando nós tirarmos um tempo com Deus, nós precisamos tirar tempo de qualidade. Jesus, ele ia para o deserto, não era na intenção de se esconder, mas ele sabia que ele precisava de estar ali sossegado com o Pai. Então nós precisamos de tirar tempo para orar. E eu fiquei pensando, eu falei, puxa vida, muitas das vezes a gente só ora quando a gente está precisando de alguma coisa. E nós dedicamos tempo para a oração simplesmente quando nós estamos passando aflições ou dificuldades. E eu imaginando isso, eu parei para pensar que então não significa que Deus é importante nas nossas vidas, mas sim que a solução para as nossas dificuldades e aflições que é importante para as nossas vidas. E a aflição, ela não tem que fazer a gente orar. A aflição, ela não foi feita para fazer você querer estar perto de Deus. Você tem que querer orar e estar perto dele porque é o desejo da sua alma, porque você deseja isso, porque você deseja buscar a Deus de todo o seu coração. E estudando essa mensagem, eu imaginei a oração como um depósito. Eu tenho uma prima que ela tem 8 anos de idade. E quando ela era mais pequena e ela queria alguma coisa, a gente dizia assim para ela, Ariana, não tem dinheiro. E ela dizia assim, mas vai lá no multibanco buscar. Porque ela achava que no multibanco era só você chegar lá, meter o cartão e tirava o dinheiro. Ela não sabia. E eu fiquei imaginando que a oração ela é como um multibanco. A oração ela é como um depósito no banco que você faz. Todas as vezes que você ora, você está depositando. Todas as vezes que você ora, você deposita. E quando chegar a hora da sua necessidade, você precisar, você vai lá e você vai levantar aquilo que você precisa. Só que, se você chegar no banco e você tiver
dinheiro no cartão, não é porque você tem um cartão que você vai sacar dinheiro. Você vai chegar lá, apertar para levantar e não vai sair nada, porque você não tem nada lá dentro. E assim é a oração. A oração é um depósito de confiança em Deus. A oração é um depósito de intimidade com Deus. A oração é um depósito de comunhão com Deus. E quando você tiver falta de algo, sabe? Quando você precisar de fé, você tem depósito. Quando você precisar de uma cura, você vai ter depósito. Quando você precisar de coragem, força, ânimo, você vai ter depósito. Porque você vai estar ali colocando as suas orações regularmente. E também outro aspecto nesse mesmo primeiro ponto é que a Bíblia, ela não diz, olha, Jesus ficou ali 1 hora orando, Jesus ficou ali 3 horas orando. E eu fiquei pensando, eu falei, a Bíblia podia dizer, né, quanto tempo Jesus ficava orando. Seria interessante a gente fazer ali uma média. Se Jesus orava 2, eu estou orando 1 hora, então não está ruim. Jesus orava 2, eu estou orando 1h30, então tá bom. Mas a Bíblia, ela não faz questão de dizer isso, porque na realidade não é o tempo que importa. Não é o tempo que você passa orando que importa, mas é a qualidade desse tempo que você tira para o Senhor. Outra coisa também que eu fiquei muito espantada é que eu fui procurar e poucas orações de Jesus, elas são relatadas, as palavras que ele dizia. O que ele dizia em suas orações, pouco se escreveu as orações de Jesus. Porque normalmente Jesus, ele sempre estava sozinho. Os irmãos não estão aqui, os irmãos já estão coçando. Geralmente Jesus sempre estava sozinho. E esse é o segundo tópico que eu quero colocar no aspecto de vida de oração que Jesus tinha e nós precisamos ter. Jesus, ele tinha um lugar para orar. No mesmo versículo que nós lemos para o tópico número 1, em Marcos capítulo 1, versículo 35, diz o seguinte: na manhã seguinte, levantou-se de madrugada e foi sozinho até um lugar deserto para orar. Eu gosto muito da expressão um lugar, porque é um lugar. Ela não diz, olha, Jesus foi para X lugar, Jesus foi para o templo orar, Jesus foi para dentro do quarto dele orar, Jesus, ele foi para dentro da sala de uma casa orar. Não, Jesus, ele foi para um lugar deserto. Não, como eu já falei, não deserto Saara, não deserto de terra, mas deserto de pessoas, sozinho. Ele foi para um lugar sozinho orar. E muitas das vezes isso lembra os samaritanos, né? Jesus, nós temos que orar, nós temos que adorar, é no monte ou é no templo? Jesus, ele não importa o lugar, sabe? Você pode orar a Deus dentro do seu quarto, você pode orar dentro do seu carro, você pode vir orar a Deus dentro da igreja. E no Velho Testamento tinha os lugares santos, né? E eu fiquei pensando assim, Jesus, ele podia ter um lugar para orar, um lugar santo para orar. E o Senhor, ele falou no meu coração que não precisamos de lugares santos para orar, porque nós somos santos. E aonde você dobrar os seus joelhos para orar, aquele lugar, ele será santificado, porque você é um santo, tendo um momento de intimidade com o santo dos santos. Então, não interessa onde você tem. Olha, Samara, você está pregando isso e eu sinto a necessidade de orar. Eu queria ter mais momentos de oração. Eu queria dedicar mais tempo orando. Sabe, você tem o seu trabalho. Às vezes, se você não tem ninguém perto de você, você ali, entre você e Deus, você pode dedicar tempo orando. Talvez você, para o seu trabalho, todos os dias, você tem que pegar o carro e vai você sozinho dentro do carro. E a viagem que você gasta de casa ao trabalho é de meia hora. Tira essa meia hora e vai orar, vai falar com Deus. Porque Jesus, ele não está interessado no lugar. Só que ao mesmo tempo, Deus, ele me fez lembrar de uma coisa, que a importância de você ter um lugar especial para oração. Quando saiu aquele filme Quarto de Guerra, vários crentes começaram a arrumar lugares dentro das suas casas para orar, né? E há uns tempos atrás, eu falava assim, poxa, eu preciso arrumar um lugar aqui em casa para orar. Só que eu tenho um problema, não um problema. Eu gosto de orar vendo o nascer do sol, vendo o amanhecer. E depende do dia,
eu tenho que ver ou na minha sala ou no meu quarto. Então, eu não tenho um lugar para orar. Eu fico me mobilizando da onde o ambiente está mais agradável para mim naquele dia. Só que aí eu me lembrei que os lugares de oração, eles acabam por se tornar memoriais. E por isso que nós precisamos ter lugares de oração. E quando eu lembrei disso, imediatamente eu me lembrei deste local em que nós estamos. Deste templo em que nós estamos. Porque a igreja DEF tem o hábito de todo ano nós irmos orar no Monte das Oliveiras, intitulados por nós. Nós temos o hábito de todos os anos ir orar naquele monte. E sempre que nós vamos orar ali naquele monte, eu não sei você, mas pelo menos todas as vezes que eu vou orar naquele monte, eu me lembro que foi orando naquele monte que Deus nos deu este local. Então, aquele local, aquele monte, parece que não, ele se tornou um memorial para mim. E todas as vezes que nós vamos orar naquele monte, e eu tenho um pedido pessoal para Deus, e eu acho que aquele pedido é demasiado grande, é impossível. Eu lembro, não, o Deus, ele fez o impossível pela igreja aqui neste monte, então ele também vai fazer por mim, sabe? Aí eu me lembrei da importância de nós termos lugares de oração, sabe? Porque todas as vezes que você passar por aquele lugar, você vai lembrar, olha, ali o Senhor me deu uma vitória, sabe? Nem que seja uma cadeira na sua casa, coloca uma cadeira e fala assim, olha, essa cadeira aqui, se eu orar na sala, na cozinha, eu vou orar sempre nessa cadeira. E toda vez que você estiver passando aflição, toda vez que você estiver passando uma dificuldade, você vai passar por aquela cadeira e você vai lembrar, Deus, ele fez algo por mim, então o que eu estou passando agora, ele também vai voltar a fazer, porque Deus ouve as nossas orações. O terceiro aspecto é que Jesus orava em voz alta, e esse foi o aspecto que eu mais aprendi eu mesma com a minha mensagem, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de orar baixinho. E vou ter muita dificuldade de orar na igreja, quando estamos todos reunidos, se está todo mundo orando em voz alta, eu tenho que colocar o meu fone e me concentrar. Eu gosto muito de concentrar nas minhas orações, porque senão daqui a pouco eu estou falando Deus, abençoa Deus, Jesus, sabe? A gente começa a viajar a nossa mente. Então eu tenho a necessidade de estar muito concentrada nas minhas orações. E eu não tinha, antes de hoje, o hábito de orar em voz alta. E em Lucas capítulo 11, no versículo 1, diz o seguinte: numa ocasião em que Jesus tinha se retirado para orar, um dos seus discípulos, quando ele terminou, disse-lhe: Senhor, ensina-nos a orar, como João fez com seus discípulos. Aí eu percebi a importância que tem a oração em voz alta. Sabe por que os discípulos pediram para Jesus ensinar eles a orar? Porque eles nunca tinham ouvido Jesus orar. E Jesus, ele fez questão de fazer a oração do Pai Nosso em voz alta para eles, para ensinar eles a orar. E uma coisa que o Senhor ministrou no meu coração através dessa palavra foi que todas as vezes que nós oramos em voz alta, nós estamos ensinando outras pessoas a orarem também. Talvez você tenha um jovem dentro da sua casa, você tem uma criança dentro da sua casa, e talvez o seu filho adolescente, seu filho criança, ele nunca te ouviu orar. Então pode ser que o seu filho, ele não saiba orar, porque ninguém nunca o ensinou a orar. Comece a orar em voz alta, que você vai ver que o seu filho, ele vai aprender a orar só de te ouvir orar. E outra coisa também que me chamou a atenção é que a oração em voz alta, ela incentiva outras pessoas a orarem. Eu não sei se você aqui que é casado, lá em casa pelo menos é assim. Se eu acordar e eu procurar o Efson não estiver lá, aí eu vou olhar lá pela casa e ele estiver orando, eu falo, poxa vida, ele está orando, eu também vou orar. Se ele acordar e eu não estiver na cama e eu estiver orando, eu vejo ele andando devagarinho, aí às vezes ele abre a porta da sala, vê que eu estou orando, aí rapidinho ele vai procurar um cantinho para ele orar também. Porque alguém te vê orando, mesmo que não seja em voz alta, você vai incentivar alguém a orar. Entende? Está vendo a importância da oração? Talvez você fale, eu queria que o meu filho orasse mais. Eu queria que a minha esposa orasse mais. Eu queria que a minha filha orasse mais. Começa a orar e começa a permitir que ela te veja orando. Que você vai ver que isso vai estimular na pessoa a vontade de orar também.
Outro ponto interessante de orar em voz alta, e quando eu escrevia isso, o Senhor, Ele me fez lembrar. Um dia eu estava, não era triste, não sei, eu estava, sei lá, estava meio mal. É mulher, né? Às vezes a gente acorda assim, uns dias assim, meio mal e tal. Aí eu fui orar. E eu só oro em voz alta lá em casa quando o Edson não está em casa. E o Edson já tinha saído para trabalhar e eu comecei a orar em voz alta. E só de começar a descrever a grandeza de Deus, a dizer o quão grande Ele era, o quão maravilhoso Ele era, eu ouvindo as minhas palavras, aquilo começou a trazer conforto para dentro da minha alma. As minhas próprias palavras começou a trazer esperança dentro de mim. As minhas próprias palavras, eu senti naquele momento que eu estava mal, mas dentro de mim estava começando a ficar bem, eu estava começando a ganhar forças, e os céus já estavam começando a se mover, e o inferno já estava começando a estremecer, e aquilo dentro de mim foi estimulando, e eu fui orando cada vez mais alta, e eu que tinha acordado assim, meia mal, depois que eu acabei meu período de oração, eu estava muito bem. Então, a importância de a gente orar em voz alta. Talvez se eu tivesse orado ali baixinho, eu ia começar a me distrair, a pensar nos meus problemas, na minha dificuldade, e não ia mudar nada em mim. Mas o fato de eu estar orando em voz alta transformou algo dentro de mim, não dentro de outras pessoas, mas dentro de mim mesma. E outro ponto importante, que neste mesmo tópico de orar em voz alta, eu quero te convidar que todas as vezes que nós estivermos reunidos como igreja, eu quero te estimular a orar em voz alta. Sabe, a Bíblia diz que a oração do justo, ela pode muito os seus efeitos. Agora imagina a oração de uma igreja toda orando, um clamor, sabe? Quando o culto vai começar, nós todos ficamos em pé e vem o irmão aqui orar. Não vamos deixar o irmão orar sozinho, vamos nós também orar em alta voz, vamos colocar aquilo que está dentro de nós para fora, vamos engrandecer o santo nome do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que você vai ver diferença quando você começar a fazer esses momentos. E o quarto tópico é que Jesus orava falando o nome das pessoas. Em Lucas capítulo 22, versículo 31, diz o seguinte: Simão, Simão, Satanás pediu para vos peneirar a todos como trigo, mas eu intercedi por ti, para que a tua fé não enfraqueça. Assim, quando te tiveres voltado para mim, fortalece os teus irmãos. Jesus orava falando o nome das pessoas. Jesus, ele sabia que Pedro e os discípulos, eles estavam constantemente sob ataque do diabo. Jesus sabia que o diabo ele não estava se agradando daquilo que Jesus estava fazendo. E Jesus, eu imagino que a pressão sobre aqueles homens era muito grande. Porque eles antes não serviam a Deus. Eles eram meros pescadores. E Jesus chamou, eles foram, largaram tudo. E o diabo sabia de tudo aquilo que aqueles homens iriam fazer. Ele sabia que seria através daqueles homens que a igreja ia se expandir. Que o nome de Deus, a sua palavra ia se espalhar por todo mundo. Então Jesus, ele tinha noção disso. E ele intercedia pelos seus discípulos. E Jesus, ele vai dizer para Pedro assim: olha Pedro, Satanás pediu para peneirar aí vocês tudo, para bagunçar aí com vocês tudo, mas eu intercedi por você. Eu falei o seu nome nas minhas orações, para que você se fortaleça. Sabe, isso me mostrou que a importância da gente mencionar o nome. Às vezes, Senhor, abençoa meu esposo. Não, Senhor, abençoa meu esposo Éfeson. Senhor, abençoa o meu pai. Não, Senhor, abençoa meu pai Sânzio. Mencionar o nome das pessoas. Porque Jesus, ele fazia isso. E Jesus, ele vai dizer: olha, Simão, eu intercedi por ti. E eu não sei explicar, mas eu entendi que existe uma graça de Deus ao mencionar o nome das pessoas nas orações. Eu não sei
imaginação minha, eu não sei se isso faz que no céu se ouça o nome dessa pessoa, não sei. Mas Jesus, ele fazia isso, então nós devemos fazer, sabe? Às vezes você fala, Senhor, salva milhares e milhões de almas. Não, cita o nome de pessoas que você conhece, que você quer que sejam alcançadas por Deus. Cita os nomes, sabe, dos seus colegas do trabalho, assim, olha, salva João, salva Maria, salva José, salva, Senhor, o Pedro, salva o Carlos, Senhor. Começa a citar o nome dessas pessoas, porque eu tenho certeza que Deus, ele irá fazer algo extraordinário. E em 1 João 5,14 diz o seguinte: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Sabe, quando a gente ora por alguém, quando a gente ora dizendo o nome de alguém, eu estava orando por umas pessoas e me lembrei dessa palavra que eu estava escrevendo, de orar sobre o nome das pessoas, porque, e Jesus, ele começou a ministrar, eu falava, Senhor, guarda os seus jovens, guarda eles na escola, e imediatamente eu lembrei, não, eu preciso de falar o nome de cada um deles, porque Jesus, ele orava mencionando nomes, e o Senhor disse que quando nós orarmos, ele vai ouvir a nossa oração. Então a nossa oração, ela precisa ser objetiva. Jesus, ele precisa saber em quem nós queremos pedir que ele guarde, que ele proteja. E o quinto aspecto, mas o não menos importante, é que Jesus, ele orava com os outros. Em Lucas capítulo 9, Jesus, ele vai para o Monte da Transfiguração. E ele podia ter se retirado e ido orar sozinho, como ele fazia de habitual. Mas ele falou, olha, Pedro, Tiago e João, bora ali comigo. Hoje eu vou levar vocês comigo para orar. E isso nos mostra a importância de ter pessoas, de nós orarmos com os outros e temos outras pessoas orando conosco. O pastor Robson, que sempre diz isso, que ele gosta de obreiros que não só orem por ele, mas que orem com ele. Porque Jesus, ele fazia isso. Jesus, ele orava com as pessoas. E imediatamente estudando isso, eu me lembrei a importância da igreja, a importância da casa de Deus. Sabe, hoje em dia muitas pessoas acham que não precisam de igreja para servir a Deus. Não, igreja é cheia de bagunça. Igreja tem lá aquele irmão que é atribulado, tem lá aquela irmã que é atribulada. Não, eu agora vou servir a Deus dentro de casa. Só que existe uma importância na comunhão, sabe? E toda vez que eu ouço no jornal, na televisão, distanciamento social, eu sempre me lembro que Jesus, ele não fez o homem para ficar sozinho. E isso que eles estão querendo estipular agora, distanciamento social. E hoje, por acaso, eu estava prestando atenção no jornal e eles estavam dizendo que o número de depressão aumentou muito. Lógico, eles estão obrigando as pessoas a se distanciarem, as pessoas a ficarem longe das outras. Isso não faz bem para ninguém. Jesus, lá em Gênesis, ele falou, olha, não é bom que o homem viva só. Jesus, ele falou isso. Então, lógico que nós temos que ter as distâncias de segurança. Distância de segurança, sim, mas distanciamento social. Eu comecei a pensar isso e falei, não, eu nunca mais vou falar essa palavra na minha vida, porque não foi isso que Deus quis para nós. Deus quer que nós vivemos em união. E aí está a importância de nós orarmos com os outros. Deus, ele constituiu a igreja justamente para isso, sabe? Quando o presbítero Romeu ora por mim, eu oro por ele. Hoje talvez eu não estou precisando de oração, mas ele está. E ele talvez hoje se encontra fraco, não consegue orar, mas eu estou orando por ele. Sabe a importância de você orar com os outros? Em Mateus 18 diz o seguinte: em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio dele. Sabe, você está vendo a importância que é de orar com pessoas? Sabe, de você não simplesmente orar pelo seu esposo, mas você orar com o seu esposo. Não simplesmente você orar pela sua mulher, mas você orar com a sua mulher. Não simplesmente você orar pelo seu filho, mas você orar com o seu filho. Jesus, ele orava com as pessoas. Então nós precisamos pegar isso para nós também e orarmos com as pessoas, porque é a palavra de Deus.
Se você concordar com algo aqui sozinho, não vai ter onde ligar. Jesus, ele vai te ouvir, pode até te atender. Mas quando se une dois, a oração fica muito mais forte. O cordão de 3 dobras é muito mais difícil de arrebentar. Você entende a importância de orar juntos? E isso me mostrou o poder da oração congregacional, sabe? Como igreja, como reunidos no mesmo lugar, sabe? Lembra de Atos 2? Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Jesus, ele podia falar assim, olha, fiquem cada uma na sua casa, vai para o seu quarto, fecha a porta, igual eu falei lá, e vocês vão orar, e vão pedir, e o Espírito Santo vai descer. Ele podia ter feito isso. Mas Jesus, ele queria já deixar estipulado no início da criação da igreja a importância de orarmos todos juntos. A força que tem orarmos todos juntos, sabe? Eu orar por você, você orar por mim. Existe muito poder de Deus nisso. E no meio disso tudo, eu entendi que era por isso que Jesus ele orava. Hoje em dia, algumas pessoas, eu acho que desvalorizam um pouco a importância de certas coisas espirituais. Às vezes a gente tem um versículo, né, que diz que orai e vigiai. Aí você fala, eu vou orar, não sei o que. Aí alguém vira para você e fala assim, não é só orar, não basta só orar, tem que vigiar também. Às vezes, né, tem um novo convertido, jovem, alguma coisa, e você fala assim, não basta orar sim, meu irmão. A oração, ela é a chave da vitória. A oração, ela é a resposta para qualquer coisa. Basta orar sim, a oração tem poder. Foi por isso que Jesus, ele se dedicava tempo orando. Basta orar sim. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Sabe, muita oração, muito de Deus você vai ter. Pouca oração, você não vai ter nada de Deus. E nos dias que nós vivemos hoje, como igreja, eu acho que tem se perdido muito o quesito da oração. E tem um pastor que ele fala assim que quem ora tem muita sorte. Quem ora tem muita sorte, porque quem ora recebe bênção, quem ora tem vitória, quem ora chama a atenção de Deus. Então quem ora normalmente tem muita sorte. Só que não é uma sorte alguém, é alguém que está fazendo depósitos. Então nessa noite eu quero te convidar a fazer depósitos, sabe? Que você venha sair daqui hoje e você venha estipular. Olha, hoje eu entendi que eu preciso de ter um tempo para orar. Eu preciso de ter um lugar para orar. Eu preciso de orar em voz alta. Eu preciso de orar falando o nome das pessoas. E eu preciso de orar com os outros. Então sempre que tiver uma oração na igreja, participa. Sempre que for ter, vai ter vigília, participa, ora com os outros. Venha orar como igreja. E essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa noite. Os 5 aspectos da vida de oração de Jesus que nós precisamos ter em nós. Jesus, ele tinha um tempo para orar. Jesus, ele tinha um lugar para orar. Jesus, ele orava em voz alta. Jesus, ele orava falando o nome das pessoas. E Jesus orava com as pessoas. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. E quero estar voltando a direção desse trabalho para o pastor.